O jogo de hoje é um jogo importantíssimo para o Santos Futebol Clube. Vamos à ficha técnica do Santos Futebol Clube para a partida de logo mais. Vamos à ficha técnica do Peixe para a partida de logo mais. O Santos Futebol Clube que entra em campo invicto a 4 partidas. São 4 vitórias seguidas do Santos Futebol Clube no Campeonato Paulista. O Santos venceu o Água Santa, o Santos venceu o Noroeste, venceu a Inter de Limeira e venceu o Red Bull Bragantino. Aliás, curiosamente, a chave virou para o Santos quando o Santos perdeu para o Corinthians na Neoquímica Arena, hein? Naquela partida que o Santos perdeu para o Corinthians, que o Santos entrou com 3 zagueiros, nós tínhamos em campo João Basso, Luan Pérez, Léo Godoy, Tomás Rincon, Diego Pituca e Tassiano. 6 jogadores que hoje não estão no time titular. Então, quando o Santos perde para o Corinthians na Neoquímica Arena, temos o momento da virada de chave, onde o Pedro Caixinha abre o olho e fala o seguinte: pô, João Basso não dá mais. Para raio de problemas. O Léo Godoy estava muito mal. Luan Pérez lento. Tomás Rincon com muita qualidade, mas com pouca intensidade. Não é isso? Então, o Diego Pituca muito mal no meio-campo. Então, essas mudanças fizeram com que o Santos Futebol Clube evoluísse, né? Evoluísse. Então, aquele jogo Corinthians e Santos foi ali o momento da mudança. De lá pra cá, o Caixinha enxergou, fez as mudanças necessárias e o Santos engrenou. Vamos às mudanças, vamos às informações do Peixe. Tá aí na tela pra você. O Peixe que deve ir num 4-3-3 com Brazão, Sherman, Gil, Zé Ivaldo e Escobar. João Schmidt, Bom Tempo e Neymar Júnior. Soteldo, Guilherme, Tiquinho Soares. Quem comanda o Peixe é Pedro Caixinha. Desfalques são 3, Aderlan, Souza e Ian. Pendurados nenhum. Números: o Santos foi o primeiro colocado no grupo B, 5º colocado no geral. O Santos é o 8º melhor visitante do Campeonato Paulista, a 3ª melhor equipe ofensivamente e a 7ª melhor defesa do campeonato. Tá aí os números do Santos Futebol Clube. Relacionados para a partida de hoje. São 23 relacionados. 2 goleiros, Brazão e João Paulo, se não fosse ele. Zagueiros: Zé Ivaldo, Gil, Luan Pérez, Luizão e João Basso. João Basso Bigodinho está em grande fase na Santos TV. Fora de campo é um leão, em campo é um gatinho. Laterais: Sherman, Léo Godoy e Gonzalo Escobar, o nosso Pablito. Meio-campistas / volantes: Schmidt, Rincon, Diego Pituca, Neymar Júnior, Tassigol e Gabriel Bom Tempo. Atacantes: Soteldo, Guilherme, Roleiser, Veron, Álvaro Barreal, Tiquinho Soares e o nosso presida, David Washington. Então tá aí, meus amigos varandeiros. Tá aí o Santos Futebol Clube pro jogo de hoje. Eu tô confiante, viu? Tô confiante, hein? Acho que vamos levar hoje, hein? Ô, Tiquinho! Pra dentro, hein, Tiquinho? Chegou na marca do pênalti, mete na rede, hein? Sem qual é, hein? Ô, Guilherme! Estão pedindo você no banco, hein, Guilherme? Hoje é dia de meter gol, hein? Meter gol, hein, Guilherme? Eu pedi gol pro Soteldo aqui, mas achei melhor, não. Soteldo, driblar, hein? Assistência, cruzamento, rabiscar. Hoje é o dia, hein, Soteldo? Hoje é o dia, hein? E o Neymar, esse é craque, né? Esse é craque. Agora tem que bater pro gol, hein? Tem que chutar pro gol, hein? Esse goleiro do Corinthians aí, meu amigo, ele aceita, hein? Tem que bater pro gol de fora da área. Clareou, bate.
E Tiquinho já fica ali no rebote, entendeu? Clareou, arrisca de fora da área, testa o goleiro, pô. Esse goleiro do Corinthians, ele aceita. Então espero que o Pedro Caixinha tenha orientado isso aí pro time do Santos. Clareou, bateu pro gol. Então tem muitas chances do Santos ganhar hoje. Agora, se for pros pênaltis, aí o buraco é mais embaixo. Esse goleiro do Corinthians, ele é fraco, mas ele é bom pegador de pênaltis, né? Marcão, como é que pode um goleiro que é fraco ser bom pegador de pênaltis? É característica do goleiro. Por exemplo, ele é muito bom, esse goleiro do Corinthians, naquela bola pertinho. Ele tem um reflexo muito grande. Só que ele demora pra cair. Então, no 1 contra 1, no mano a mano, o atacante chegou na frente dele, ele cresce. Ele é grandalhão, né? Ele é grandalhão e tal. Mas bate de longe, pô. Bate de longe que ele entrega. Sai mal do gol na bola aérea. Então o Santos tem que pensar nisso aí. Agora, realmente, na decisão por pênaltis, ele cresce. Ele é grandalhão, né? Tem 2 metros, quase 2 metros de altura. Entende? Então ele é bom. Agora o Brazão também é bom goleiro nos pênaltis, viu? É bom goleiro. Vai ser um grande jogo. Um grande jogo. Ezequiel, grande abraço. Carlos Eduardo, bom dia, Marcão. Soteldo vai cavar um pênalti. Tomara. Alô, Soteldo! José Milton, infelizmente o Soteldo em jogo grande some. Hoje vai aparecer. Hoje é Soteldo neles. Rodrigo Soares, hoje vai ter um gol de falta do Ney, Marcão. Olha, rapaz. Aliás, ontem, cara, eu tava em casa aqui, tava passando no YouTube, comecei a ver uns gols de falta do Neymar lá no Paris Saint-Germain. Rapaz, tava pensando nisso ontem, viu? Não sei porquê, cara. Do nada apareceu ali no meu YouTube os gols de falta do Neymar no Paris Saint-Germain. Mamãe, hein? O que o homem tá batendo o que tava batendo de falta lá no Paris Saint-Germain. Pensei nisso. Sei não, hein? Esse goleirinho do Corinthians entrega. O Neymar bate bem falta. Sei não, hein? Vamos às informações do Corinthians. Vamos às informações do nosso rival, Corinthians. Hoje, na Neoquímica Arena, pressionado, hein? Turbulência, hein? Ah, crise no Corinthians. Não acaba a crise. Aumenta a crise no Corinthians. Vamos às informações do Corinthians. Aqui pra você, ligadinho aqui no Varanda Futebol Debate. O pressionado Ramon Dias deve colocar em campo um 4-4-2. Com Hugo Souza no gol, Mateuzinho pela direita, André Ramalho, Gustavo Henrique e Fabrício Anglieri do lado esquerdo. No meio-campo, deve jogar o venezuelano José Martínez, Breno Bidon e André Carrillo. E o Rodrigo Garro fechando os 4 homens do meio-campo. Na frente, Memphis Depay e Yuri Alberto. Tá aí o Corinthians, provável para a partida de logo mais. Desfalques serão 2, Ranielli e Igor Coronado. Pendurados nenhum, lembrando que os cartões foram zerados para as quartas de final. Números, o Corinthians é o primeiro colocado, foi o primeiro colocado no Grupo A, primeiro colocado no geral, é o primeiro melhor mandante, segundo melhor ataque e quarta melhor defesa do campeonato. Olha aqui os números de mandante do Corinthians, por isso que eu digo que é preciso respeitar o nosso adversário, né? Foram 19 pontos jogando em casa, 6 vitórias, um empate, nenhuma derrota. O Corinthians tem 90% de aproveitamento jogando em seus domínios, jogando na Neoquímica Arena. Então, é difícil, pô. Difícil. O Corinthians não perdeu jogando em casa. Não perdeu. Foram vitórias e apenas um empate. Entende? Então não é um jogo que você vai chegar lá e dá pra cravar que o Santos vai ganhar com tranquilidade. Claro que não. Existe a confiança, mas é preciso saber que do outro lado tem um time forte, tem um time que jogando em casa cresce muito. Por isso que eu digo que tem um equilíbrio. Eu acho que o momento é melhor do Santos. O momento atual é do Santos. O Santos, como equipe, evoluiu demais nas últimas partidas. Eu acho que o Santos hoje está muito equilibrado em termos de defesa, meio-campo e ataque. Os 3 setores estão funcionando, né? A defesa do Santos está bem consistente. O meio-campo do Santos está numa pegada legal, né? Acho que deu liga, Schmidt, Bontempo e Neymar. E o ataque do Santos é um ataque muito perigoso, pô. É um dos ataques mais perigosos do futebol brasileiro hoje.
Soteldo é um bom jogador, Guilherme é um dos artilheiros do futebol brasileiro na temporada, e o Tiquinho Soares, se chegar 3 para ele, uma ele coloca para dentro. Uma ele balança a rede. Então é um jogo bastante equilibrado logo mais na Neoquímica Arena. O Gerson, sai Soteldo e Tiquinho, entram Pituca e David. Eu vou para o abraço. O nosso amigo Varandeiro colocou aqui uma coisa legal, né? Que é sobre o David Washington, é sobre o Pituca, é sobre o Roleiser, é sobre o Álvaro Barreal, é sobre o Veron. São jogadores de extrema qualidade que estão no banco de reservas. Luan Pérez. Então por isso que eu acho que o Santos hoje tem um leve favoritismo. Marcão, por que você tem falado que o Santos tem um leve favoritismo hoje? Eu explico. Porque nos 11 contra 11 eu vejo o Santos um pouco mais superior ao Corinthians. Só que a grande diferença está no banco de reservas. Se o Caixinha acertar a mão nas mudanças no segundo tempo, o Santos ganha esse jogo. O Santos ganha esse jogo. Ele precisa acertar as mudanças. Por exemplo, você tem para o segundo tempo armas importantes como o David Washington, pro lugar do Tiquinho. Você tem você pode inverter o Soteldo no segundo tempo, colocar o Soteldo pela esquerda se o Guilherme não estiver bem. Aí você coloca pela direita o Roleiser. E aí você tem um ataque no segundo tempo de Roleiser, Soteldo e David. E o Neymar enfiando essa bola. Entendeu? Aí cansou o Gabriel Bontempo, você coloca o Pituca pra dar mais intensidade, pra dar velocidade ali. O Pituca que não tá jogando bem, mas é um cara que vai correr pra caramba. Você pode colocar o Luan Pérez ali, que é um baita de um zagueiro também, que hoje tá na reserva. Então, eu acho que o Santos, se o Caixinha hoje acertar a mão, o Santos ganha. Entendeu? O Santos tá com o elenco redondinho, cara. Redondinho. Aliás, tava vendo o jogo do Flamengo ontem, né? Flamengo e Vasco da Gama. Eu tô vendo a torcida do Vasco meter a bronca aí no Carille. Gente, peraí. Eu não gosto do Carille, acho que o Carille é um treinador fraco. A gente concorda nessa parte. Mas o Carille não é mágico, hein? Aliás, o gol do Bruno Henrique impedidaço, hein? O gol do Bruno Henrique impedidaço, hein? Ô Ferge, tá de brincadeira, hein? Quer dizer que quando é lance duvidoso pro Flamengo, vocês engrossam a linha? Quando é lance duvidoso contra o Flamengo, vocês afinam a linha? Esse tem qualidade. Que negócio é esse, cara? Impedidaço o gol do Bruno Henrique, hein? Mamãe, hein? Todo ensaboado. Nem nos anos 90 esse gol era validado, pô. Nem nos anos 90, quando não tinha VAR. Quando o Bandeirinha tinha miopia. Não tinha catarata. Nem nos anos 90 esse tipo de gol era validado, pô. Agora eu tô vendo muita gente metendo o pau no Carille lá. Seguinte, cara. O Carille não é mágico. O time do Flamengo é muito superior. Esse time do Flamengo é muito bom. Vai ser difícil tirar o título brasileiro do Flamengo. Vai ser difícil. O Flamengo tá muito bem montado. E tem muito cara bom, né? Muito cara de qualidade. José Vitorino, grande abraço pra você. Cartoleiro topzera. Marcão, o que você acha do Ney, Soteldo, Tiquinho e Roleiser? Cartoleiro, um abraço pra você. Cara, eu acho que vai ser uma tendência o Roleiser ser o titular, mas não no lugar do Guilherme, no meu entendimento, tá bom? Eu acho que o torcedor quer porque quer o Soteldo jogando ao lado do Roleiser, do Neymar e do Tiquinho. No meu entendimento hoje, não se pode imaginar o Guilherme sendo sacado desse time titular do Santos. Não imagino isso. Porque é uma loucura no meu entendimento. O Guilherme é um dos jogadores mais táticos desse ataque do Santos Futebol Clube. Não é só protagonista em termos de gol. O Guilherme, ele recompõe, ele volta para marcar, ele ajuda lá atrás. Ele faz
marcação dobrada com o Escobar. Então, se é um jogador hoje que eu não imagino que saia do time, é o Guilherme, cara. Não só pelos gols que faz, mas pela importância tática que tem, entendeu? Só que o Guilherme, eu não sei por qual motivo, ele não tem mídia, ele não tem marketing pessoal. Tem jogador que sofre com isso. O Rivaldo, por exemplo, sempre foi o patinho feio da imprensa, sempre foi o patinho feio das torcidas. O Guilherme é a mesma coisa. O Guilherme tem 10 gols no Campeonato Paulista, foi artilheiro o ano passado do Santos em gols, em número de assistência. Atenção que eu tô falando aqui. O Guilherme na Série B e no Campeonato Paulista do ano passado, ele foi artilheiro do Santos em gols e número de assistências. Chegou no final do ano, o torcedor queria mandar embora o Guilherme. Não é só a diretoria que queria mandar embora o Guilherme. Muitos torcedores queriam que o Guilherme fosse mandado embora no final do ano, envolvido em troca, tal. Eu me lembro disso aqui. Eu lembro que eu batia forte contra isso. E tinha muito torcedor, quando surgiu que o Guilherme seria colocado em troca aí, muito torcedor pedia, pô, esse cara não joga nada, é jogador de Série B. Ele começa o ano matando a pau de novo, fazendo gol, dando assistências, e aí o cara joga uma partida ruim, o torcedor quer que ele vá pro banco. E aí você pergunta, mas quem que vai jogar no lugar dele? Os caras querem o Soteldo, que tem 2 assistências e nenhum gol marcado com a camisa do Santos. Isso é loucura, pô. Isso é loucura. Isso é loucura. Isso aí é loucura. Em Portugal, os caras estão chamando a gente de louco. Vocês querem tirar o artilheiro do time? O artilheiro de gols, o maior número de assistências, vocês querem colocar no lugar dele, o cara que não tem nenhum gol. É uma cilada, Bino. Sacanagem, pô. Bom, muita gente chegando aqui no Varanda Futebol Debate. Pô, os caras em Portugal estão tudo louco com a gente. O que aconteceu lá, pô? É isso mesmo? Os caras estão pedindo pra tirar o artilheiro do time e colocar no lugar dele o cara que não fez nenhum gol no campeonato? Pode internar, pô. Pode internar. Ó, arbitragem, quem apita o jogo, quem trila o apito, quem comanda a arbitragem, Matheus Delgado Candansan. Neuza Inês Bach, assistente 1. Evandro de Melo Lima, assistente 2. Quarto árbitro, Lucas Caneto Belotti. E o VAR, Adriano de Assis Miranda, de São Paulo. Tá aí, portanto, a arbitragem para você que curte aqui o Varanda Futebol Debate. Boa arbitragem. Boa sorte aí ao Matheus Delgado Candansan, que faça uma boa arbitragem neutra, que deixe o jogo correr, né? Que não fique picotando o jogo a todo momento, né? Que não fique picotando o jogo a todo momento, que deixe o jogo correr. É isso que eu torço para que aconteça nesta noite na Neoquímica Arena. Descarcroll, em comemoração, estão comemorando a arbitragem agora, mas podem esperar, nas finais teremos Edna e Klaus. O Douglas Soares, vamos por partes, né? Eu acho que, ó, isso aqui é tato. Eu disse lá atrás, quando surgiu aquela informação que a Edna não seria a árbitra da partida, né? Eu disse que aliás, falaram que a Edna seria a árbitra da partida hoje, né? Acho que foi o Neto que falou e alguns portais aí colocaram que já tinha sido definido. Eu disse que não seria a Edna, que o Santos já estava trabalhando nos bastidores, junto com o Corinthians, inclusive. Nem o Santos, nem o Corinthians queriam a Edna para o jogo de hoje. E por isso que eu disse lá atrás que achava muito difícil que a Edna fosse escalada para esse jogo. E eu tenho essa mesma informação para a final. Os clubes não querem a Edna, é meio que um consenso, né? É que a Federação Paulista de Futebol adora a Edna Alves Batista. Mas os clubes que estão envolvidos nas finais, mesmo que sendo em algumas vezes até favorecido pela arbitragem da Edna, eles não querem a Edna. Então ninguém quer a Edna na final do Campeonato Paulista. Acho muito difícil que a Edna apite a final do Paulistão, tá? De verdade. Acho muito difícil. Improvável. Agora, sobre o Klaus eu não sei. Sobre o Klaus, sobre o Luiz Flávio, aí eu não sei. Mas a Edna, eu acho pouco provável. Acho pouco provável que a Edna apite esse jogo. Não acredito de verdade. Não acredito de verdade. Esses jogos da final, eu acho que a Edna não vai apitar. Não vai apitar. Bom, vamos ao retrospecto da partida. Os números desse confronto histórico entre Santos e Corinthians. Olha, quando a gente olha os números do duelo, aqui não é muito bom para o Santos, não.
352 jogos na história, 121 vitórias do Santos, 102 empates e 138 vitórias do Corinthians. O Santos tem 44% de aproveitamento nesse confronto. São 519 gols marcados pelo Santos, 605 gols marcados pelo Corinthians. Jogando na Neoquímica Arena, são 20 jogos, 2 vitórias do Santos, 8 empates e 10 vitórias do Corinthians. 23,3% de aproveitamento. O Santos marcou 11 gols jogando na Neoquímica Arena e sofreu 26. O primeiro jogo da história foi em 1913. Aliás, o primeiro jogo da história do Elias. Esse tem qualidade, hein? Esse aqui foi o primeiro jogo que o Elias acompanhou no estádio, mas não como torcedor, hein? Não como torcedor. O Elias era voluntário nesta partida, ali para receber a torcida, tal, para organizar ali as pessoas na arquibancada. 1913, o Elias já esteve nesse jogo como voluntário. 3 para o Corinthians, 6 para o Santos Futebol Clube, vitória do Peixe em 1913. E ali, disfarçadamente, o Elias vibrava no estádio, até porque o mando era do Corinthians. Últimos 3 duelos. 2023, 1-1. Tivemos o empate. 2024, 1-0 para o Santos. 1-0 para o Santos. Vitória do Peixe. 2025, 2-1. 2-1 pro Corinthians. O Santos perdeu. Portanto, tá aí um empate, uma vitória e uma derrota nos 3 últimos jogos.